Olá, meus irmãos, meus amigos. A palavra de Deus nos ensina que o Deus de Israel não dorme, o guarda, o protetor da nação de Israel. Israel não é protegido por um grande exército que tem. Israel não é protegido pelo maior exército treinado na face da terra, por terra, que é destacado que é o exército de Israel. Não. Israel é protegido por algo sobrenatural, por Deus, por algo divino. Então nós estamos vendo as batalhas bíblicas que tinha a mão do soberano. Hoje nós vamos começar a falar de Golias. Quem não conhece a história de Davi e Golias? Golias vem de uma região, de uma cidade chamada Gate. Não era só ele. Aquela cidade tinha muitos gigantes. E Davi não ia derrubar um só. Davi iria derrubar Golias e mais 4. Quando Davi pegou aquela pedrinha e colocou na sua funda, se você prestar atenção no texto bíblico, Davi pegou 5 pedrinhas. Por que 5 se ele só usaria uma? Ele iria derrubar mais 4 gigantes depois ainda. Aquelas 5 pedrinhas simbolizavam os 5 gigantes que Davi iria enfrentar. Agora, como vencer um gigante, um garoto tão pequeno? Como enfrentar um ser tão poderoso como o gigante chamado Golias? Só o poder de Deus. Então vamos ver aqui, primeiro falando quem era este homem. Eu coloquei o filisteu chamado Golias, 1 Samuel 17, 1 a 10. E os filisteus já juntaram as suas forças para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se em Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam num monte de um lado, e os israelitas estavam num monte do outro lado. E o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, os filisteus de um lado, os israelitas do outro. Israel, acostumado a enfrentar o exército, venceu, agora tirou os deuses de si, estava com a presença do Senhor, estava tudo tranquilo. Vamos lá enfrentar os filisteus. Mas os filisteus tinham uma arma secreta agora. Olha só. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate. Gate fica exatamente na faixa de Gaza. Fica exatamente ali naquele local onde está tendo toda essa guerra de Hamas e Israel. Que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo, tamanho do homem. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 siclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. 7. E a haste da sua lança era como um eixo de tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Verso 8. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: olha a afronta do gigante, olha a arma secreta que os filisteus apresentaram. Para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu? E vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, a vós seremos por servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então a nós sereis por servos, e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Olha a afronta do gigante de Gate. Olha a afronta de Golias. Se tem um homem na nação de Israel para me enfrentar, quando vir a estrutura do homem,
quem seria louco ao ponto de aceitar o desafio? O rei vai oferecer uma recompensa. Mas que recompensa existiria para um defunto? Morto? Não tinha como enfrentar um gigante daquele. E isso ele vai fazer por muitos dias, provocando a nação de Israel. Teria que ter agora, irmãos, a mão do soberano, a mão do protetor de Israel, a mão daquele que diz, a menina dos meus olhos, chama Israel a menina dos olhos de Deus, Zacarias 2:8. Aquele que diz que o guarda de Israel não dorme, ele protege Israel 24 horas. O leão da tribo de Judá. Ninguém pode derrotar Israel. Deus vai levantar um garotinho chamado Davi, que veremos a partir de amanhã, para agir e derrotar um gigante. Foi isso que Paulo escreveu aos Coríntios. A história da cruz parece loucura para aqueles que não conhecem, mas para nós é o poder de Deus. Então, Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus usa um pequeno para derrubar um gigante. Se você confiar em Deus, todos os gigantes que te atormentam serão derrubados. Mas você precisa ter fé e confiar no soberano, no Deus de Israel. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais este momento. Obrigado pelos ensinamentos da Tua palavra. Continua nos ajudando, a Deus, a ver o que o Senhor faz na nação de Israel até hoje, já fez e ainda faz. E ajuda-nos a crer e viver para a glória do Senhor. Eu te peço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.